Fala galerinha, beleza? Pessoal, continuando aqui de widget, provavelmente esse vai ser o último vídeo aí dos custom widgets. Demorei um pouquinho para postar, mas estamos aí. E fica aí até o final que o vídeo de hoje vai ser difícil vocês encontrarem esse conteúdo na internet, hein? Pode ser curso pago, pode ser na gringa, vai ser difícil, então fica de olho, tá? O que nós vamos fazer nesse último vídeo aqui? É isso aqui. Aí você me pergunta, mas o que é isso aqui, Hélio? Que tranqueira é essa aqui? Bom, pessoal, aqui nós vamos aprender a herdar componente dentro de um custom widget, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu criei um componente aqui de herdado. Esse componente é muito simples. É um quadrado branco escrito componente e ele vai receber um parâmetro de entrada. Componente, o número é um parâmetro de entrada, tá? Aqui, número. Beleza? Aí eu vou no meu custom widget. Aí vocês vão ver o que eu fiz. Herdar componente. Primeira coisa aqui é que eu importo esse componente para o meu código. Então eu construo tudo aqui normal. E na hora de construir, eu estou construindo uma list view normal daquele componente, 5 daquele, e coloco aqui o parâmetro de entrada, o index. Então começa o index 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Eu dou um exclude from compilation. Por quê? Porque o Flutterflow ele não consegue compilar quando é herdado dele mesmo, tá? Então ele vai dar um erro de URI. Quando ele der esse erro de URI, que ele não encontrar essa URI, você pode dar um exclude from compilation, tá? Então, para que isso serve? Isso serve principalmente para a gente construir nativamente algo no Flutterflow e quiser dar um efeito nele, tá? Nesse caso da nossa página, a gente construiu 5 vezes aquele componente uma list view. Certo, a gente não precisava de um custom widget para fazer isso. Correto, a gente não precisava. Vocês vão entender mais no próximo exemplo, mas isso é principalmente para a gente não precisar construir uma página inteira, uma parte de uma página inteira no código. A gente consegue construir nativamente no Flutterflow, depois encapsular isso no nosso código para dar aquele efeito. Bom, para sair um pouquinho do abstrato e a gente ver de fato isso, vou colocar aqui no segundo, que muita gente pede, que é o menu âncora, que tem muito fácil aí em qualquer builder aí de landing page, o menu âncora. Então a gente tem aqui a área 1, clicou na área 2, ele já desce para a área 2, clicou na área 3, ele desce para a área 3, área 1, volta para a área 1. Então esse menu âncora aqui não tem nativamente esse efeito no Flutterflow, tá? E muitas vezes, pô, mas aí eu vou ter que construir a página inteira no código. Cara, eu não sei fazer isso, não tem como fazer isso. Então é por isso que a gente utiliza esse herdar componente. Vamos ver como é que eu fiz essa página. Ó, primeiro, eu fiz um componente da área 1, só escrito área 1, o tamanho de 1000, área 2 e a área 3. Ok? Então imagina que todas essas áreas aqui é uma seção ali da minha landing page. Então eu consigo construir tudo aqui. Eu coloco imagem, coloco ícones, botão, texto, etc. E depois eu quero dar o efeito do menu âncora. Ok? Então vamos aqui no menu âncora. Aqui. Não estou importando nenhum pacote do pub.dev. Tem pacote lá que dá efeito mais legal no menu âncora, mas nesse exemplo eu só estou realmente herdando os componentes, tá? Então barra componentes. Por que barra componentes? Porque eu já baixei o código, eu sei que ele está nessa pasta.
e ele vem nesse nome aqui, tá? Então, área 1, underline widget, área 2, underline widget, sempre vai ser o nome do seu componente, underline widget, tá? É assim que o Flutterflow salva. Então, aqui eu começo tudo normal, e aqui eu começo o código, que é um scroll controller, para ele controlar esse scroll, e a posição. Então, caso 0, posição 0 e break. Aí posição do componente em contexto, que é o que? O componente que eu estou herdando. E o caso 2, componente em contexto vezes 2, tá? E dá um break. Ok? A duração de 1 segundo e aqui é uma animação. O curve phasing out. Tá? E aqui é nosso menuzinho que ele está criando. Então tem 3 botões elevados, escrito área 1, área 2 e área 3. E ao clicar nele, ele dá um scroll para a seção 0, para a seção 1 e para a seção 2. Ok? E aqui embaixo é que eu herdo meus componentes. Então eu estou herdando área 1 widget, área 2 widget e área 3 widget. Então, ao invés de eu desenhar a página inteira no código, eu posso criar minha página normal no Flutterflow e depois conseguir encapsular ela toda em um efeito que eu queira dar, tá? Então vamos lá de novo ver. Se eu clico área 2, ele desce. A área 3 também desce. A área 2 de novo. Ok? Então a gente consegue sim criar um menu âncora dentro do Flutterflow, tá bom? Vamos para o terceiro exemplo, se não ficou muito claro ainda o poder disso da gente conseguir dar componente. Vamos aqui, quem utiliza isso é o Google, utiliza bastante algumas aplicações deles de mapa, e a Uber também utiliza. Então imagina que eu tenho um conteúdo principal aqui, poderia ser um mapa, uma imagem, etc. E eu dou um slide, e esse conteúdo principal vai dando esse efeito de sumir. Então tá aqui expandido e vai sumindo. E aqui eu tenho todo o meu outro conteúdo. Nesse caso nós estamos herdando lá aquele componente, que ele é componente 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Que é uma list view. Então, ó, todo esse efeito bacana aqui a gente consegue fazer e deixar nativamente, né? Então, nativamente poderia aqui ser diversos dados dinâmicos, como botões, como herdar texto lá do banco de dados, trazer informações do banco de dados, diversas coisas. E a gente não precisa fazer toda essa página no código, tá? Então vamos ver como que é feito isso. Bom, primeiro lá, o meu componente que vocês já viram herdar, que é apenas um quadradinho branco com componente, parâmetro de entrada. E o código é o slide. Esse sim é uma biblioteca lá do pub.dev, uma biblioteca de terceiro, para dar esse efeito aí de subir e descer, e principalmente o conteúdo que fica embaixo dele, tá bom? Então, aqui padrão, a gente iniciando o nosso widget. E aqui começa a classe, isso já esse parâmetro é o que vai ser utilizado, do FAB, do tamanho, do painel, o tamanho que é aberto, do tamanho fechado e o controle do painel, tá? Aqui ele está utilizando o FAB porque antes eu estava com o exemplo dessa página aqui. Estava fazendo exatamente esse. Então ele tem um FABzinho aqui de localização. Por quê? Porque eu peguei esse código de exemplo deles. Então se a gente copiar e colar, vai ser exatamente essa primeira página deles, tá? Ó, então esse efeito aqui, ó, dá pra gente fazer. A Uber utiliza muito esse efeito, é muito legal, tá? Então, voltando aqui,
eu dou um build. O build vai ser 80% aqui do contexto do meu widget, então o tamanho do widget que eu defini, ele vai ser o painelzinho que fica embaixo, o slide, o total da página é 0.80, aquele painel vai ser 0.20, tá? Então ele cria um stake, pega todo o parâmetro de tamanho de aberto que a gente definiu, de closed, constrói aquele slidezinho embaixo. Então dá um border radius, circular, etc. A posição, ok. E o painel de scroll. Então ele constrói aqui tudo do scroll dele. E aqui dentro, que é quando a gente dá o slide up, que vai ser meu conteúdo. E meu conteúdo nesse caso é o herdado widget. Nesse caso ele está fazendo um list view de 5 do herdado, mas poderia ser qualquer outro componente seu, tá? E aquele é o que está embaixo, então widget body, que tem um container, nesse caso só escrito o conteúdo principal. Então nada mais é do que esse componente, um stack, né, embaixo, com um conteúdo, e em cima dele fica ali minha abazinha de slide, essa abazinha aqui de slide. Então aqui tudo é um stack e eu tenho esse efeito aqui de slide, e aqui vai ser meu conteúdo, tá bom? Bom pessoal, e a construção das páginas, que não mostrei, mas também é todas muito simples. Então a página em branco e é do meu componente todo. Então aqui página em branco, pego lá meu componente de menu âncora, meu componente não, desculpa, meu código. No 2 também meu código de slide, tá bom? Deu para entender, pessoal, para ficar claro? Isso daqui é muito bacana, então a gente consegue construir as coisas nativamente e depois só encapsular isso em um efeito que a gente consegue dar muito legal, e vai ficar muito difícil de uma pessoa bater o olho, mesmo que ela conheça muito de Flutterflow, e falar: esse aplicativo foi feito no Flutterflow, porque os efeitos realmente são muito legais. Tem muitos efeitos aí que tem no pub.dev, dá uma explorada e brinquem bastante com essa questão de herdar. Então construa componentes mais elaborados, componentes que fazem algo, né, que puxa do banco de dados, que tem botões que fazem algo, porque tudo que você fizer lá no seu componente, quando você puxar para o seu código, ele vai puxar também todas as funções. Então, se o componente tiver um botão e esse botão fizer algo, quando você clicar aqui também vai fazer algo, tá? Então você herda todo aquele componente, todo aquele código. Beleza, pessoal? Ficou claro? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, posta aqui no comentário. Clica aí em gostei, compartilha. Depois a gente provavelmente vai ver um pouquinho aí de Cloud Functions, e depois a gente vai pular aí para infraestrutura. A gente sai um pouquinho do Flutterflow, vai mais ali para avançada, agora que a gente já tem noção de como funciona funções, como funciona ações, como funciona o widget. A gente sai um pouquinho e vê o universo ali por volta de criar um aplicativo mais integrado em si, mais profissional, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, pessoal, e fui!